conversar com a doutora Denise Albano. Bom, doutora Denise, e citando o desembargador Sebastião Coelho, ele diz que aquelas pessoas que foram presas, mais de 1.500 pessoas, algumas já foram liberadas, mas liberadas entre aspas, porque estão usando por determinação do STF, aí do ministro Alexandre de Moraes, a tornozeleira eletrônica. Ele disse que é um abuso excessivo de autoridade e disse que essas pessoas, a expressão dele, desembargador Sebastião Coelho, essas pessoas estão sendo torturadas. Como é que a senhora vê, doutora, essas declarações do desembargador Sebastião Coelho? Digna de aplauso pela coragem, pela altivez moral de defender o bom direito, o justo, o que é o padrão de atuação dos chamados operadores do direito. É como eu disse, Arivan, o ministro do Supremo se arvorou de uma espécie de juiz universal. É discutível a competência dele para tantas decisões, tantos julgamentos sobre matérias as mais diversas. No caso mesmo dessas pessoas que você bem pontuou, algumas seguem presas, mas a prisão delas é chamada de medida cautelar, mas foram soltas algumas e continuam submetidas a medidas cautelares que também são severas. Pessoas que estão recolhidas em suas casas, numa que a gente pode chamar de prisão domiciliar, você mencionou a monitoração eletrônica, proibição de manter contato com certas pessoas e frequentar lugares. Então, quem é que quer viver com sua liberdade sendo tolhida de tal forma, com tal alcance, sem sequer, muitas vezes, saber do que está sendo acusado, porque também as condutas não foram devidamente individualizadas. Só em ditaduras é que pessoas são acusadas em bloco, em grupos de centenas, no primeiro grupo 100 pessoas, em outro grupo 200 pessoas. A defesa, um dos princípios de um devido processo legal, é a oportunidade que a pessoa tem de ser ouvida pessoal e diretamente pelo juiz do caso. Isso está sendo negado. Prazos extremamente exíguos, de 24 horas, não dá tempo ao advogado conhecer tudo, traçar sua estratégia de defesa, fundamentar, embasar com as provas existentes, mas também um apoio na doutrina, em precedentes, a sua defesa, a defesa de quem lhe constituiu o advogado. Então, é uma situação abominável, eu diria, de negação mesmo do que a gente chama de direito, digno de ser chamado desse nome. E eu ouvi hoje que algumas vozes, e aí me permita dizer, acovardadas, porque ao contrário do ex-desembargador Sebastião Coelho, ao contrário de um outro desembargador que também houve um vídeo, ele dizendo que os parlamentares estão voltando as costas para a população, deixando cidadãos reféns de arbítrios. O William Douglas, também um desembargador federal, que vem tendo a coragem de colocar o dedo na ferida, de apontar responsabilidades. E eu vi, não é, que algumas vozes que não ousam dizer, não é, que querem realmente ter uma posição contrária ao que identificam como excessos do ministro Alexandre de Moraes, vozes essas do próprio Supremo Tribunal Federal e de membros do Ministério Público Federal. Mas por que essas pessoas não se posicionam às claras, como o desembargador William Douglas? No caso, eu encerro, Arivan, lembrando que tem sido uma prática comum para os advogados, bem como para o próprio Ministério Público Federal, para a Procuradoria-Geral da República. Naquele caso
envolvendo buscas e apreensões na casa do ex-presidente Bolsonaro, de seguranças seus, de assessores, ajudantes de ordem, prisões e buscas e apreensões, a determinação do ministro Alexandre de Moraes ocorreu depois de uma manifestação que foi dado prazo para que a Procuradoria da República se manifestasse em 24 horas. A Procuradora da República disse: esse prazo é irrazoável, não se pode arbitrar um prazo para umas questões tão complexas, envolvendo tantas pessoas, para ser examinada em 24 horas. Mas é isso. É um sufocamento do direito, é um atropelamento de garantias fundamentais, e eu pergunto, onde estão aqueles que certamente merecem recordar a altivez de um grande jurista, advogado como Rui Barbosa, como Sobral Pinto, juristas da estirpe de um Paulo Brossard, mais recentemente até mesmo de um ministro como César Peluso e outros membros também do Ministério Público. Onde estão? Porque essas vozes não se apresentam para a sociedade. É um quadro preocupante. Eu diria, Erivan, que o que resta é a população e os seus representantes pressionar para que, de fato, os parlamentares reajam às pressões de influenciadores como Felipe Neto, que recebeu um fact-checking. Então, veja que influenciadores são desmentidos do que publicam nas redes sociais, ligados ao PT. Temos também a situação desses bilhões que você mencionou sendo distribuído para votar a favor desse PL e de outras pautas de interesse do governo lulopetista. Temos ainda distribuição de cargos e, sem esquecer, a pressão da toda poderosa Rede Globo sobre esses parlamentares. Mas eu acredito que a força maior está no povo de bem desse país, que é a maioria. Porque a senhora falando aí, eu fico fazendo aqui um exercício, né, que os déspotas, os ditadores, os tiranos, ao longo da história, desde a época da história do povo de Deus, né, o que aconteceu com os faraós, depois durante o Império Romano, o que aconteceu com os imperadores romanos, todos eles, e mais recentemente os tiranos, Hitler, Mussolini e tantos outros, agora mais recente Saddam Hussein, Muammar Gaddafi na Líbia, Slobodan Milosevic no leste europeu. Todos eles, doutora, tiveram, assim como dizia minha mãe. Mamãe dizia que aqueles que praticam a injustiça têm um fim triste, né? E a história está repleta desses exemplos. Eu estava vendo Augusto Nunes no Oeste Sem Filtro, ele dizendo: a história reserva um espaço aí muito grande para botar as tiranias daqueles que se arvoram de juízes e do poder que têm para implantar a censura, na mordaça e, mais do que isso, a tirania da tortura em muitas pessoas, né, doutora? Sem dúvida, a gente acredita que não há mal que dure para sempre. A maldade, ela se autodestrói, e assim é nossa esperança. Estamos vivendo tempos sombrios, a gente está aqui, não é, Ivan, falando, mas não sabemos até quando podemos falar aqui, usar esse espaço, não sabemos se podemos, talvez, até receber uma notificação, ou quem sabe a visita, não é? De inopino, de surpresa, de um carro preto aí, que não é bem o Uber Black, pode ser uma viatura da Polícia Federal, porque hoje a gente vive sob o doutor Átila falou isso, o doutor Átila disse que nós não estamos a salvo não, né? Não, de forma alguma. Por enquanto, eles pegam os mais proeminentes, eles pegam aqueles que têm uma projeção maior, que é para mandar um recado: olhe, vocês aí que estão, não é, praticando jornalismo de opinião,
mais regional, fiquem atentos, porque a hora de vocês vai chegar. É essa mensagem que eles querem passar. E eu já vi notícia aí circulando que já se cogita também limitar o direito à liberdade de reunião. Então, eu volto a dizer, Erivan, quem nos acompanha, primeiro caçam o direito de voz, depois caçam o direito de você poder se reunir, se manifestar nas ruas, pacificamente, para reivindicar, para protestar. Então, é uma escalada. Eu acho que é chegado o momento de uma ousadia. Eu gosto muito da frase do grande Ernest Hemingway. Ele diz que coragem é a dignidade sob pressão. E é hora de homens e mulheres dignos que querem legar para seus filhos e netos um mundo livre, um Brasil como uma pátria da liberdade que nos é tão cara e pela qual tantos dos nossos antepassados lutaram. Não podemos aceitar que déspotas, que autoritários de ocasião queiram nos subjugar, queiram abolir nossas liberdades. Não podemos deixar que a Constituição vire uma mera folha de papel. E, para além da pressão sobre os parlamentares, essa coragem de usar esses espaços, e eu louvo a coragem sua, Erivan, e de toda a equipe da TV Centro-Sul, porque não é fácil, pode chegar a qualquer momento a nossa vez, mas é necessário, sim, nos mantermos dignos, e espero que o povo volte às ruas. Prenderam inocentes, estão sendo mantidos outros sob a humilhação de tornozeleiras eletrônicas, porque querem dizer isso. Não vão para as ruas, não se manifestem publicamente, mas espero que essa coragem, a coragem da dignidade sob pressão, se faça forte, vital, para que nós resgatemos nosso país do destino que parece que esses autoritários querem levar. E isso a gente não pode aceitar passivamente. O silêncio dos covardes foi o que gestou Hitler, foi o que produziu Mussolini. Começa com o silêncio acovardado. E nós bem sabemos, como você bem disse, o resto é história. No que esse silêncio acovardado resultou.